Fala galera, beleza? Então agora fiquem com a segunda parte aí da live de review com o Gilberto Magno, né? Nessa parte a gente faz a análise aí das 3 imagens que foram sorteadas. Eu espero que vocês gostem. Por favor, dê o like aí no vídeo, se inscreva no canal e eu vejo vocês na próxima oportunidade. Então fiquem agora com o resto aí da live, né? A segunda parte da live com o Gilberto Magno. Valeu, até a próxima. Eu vou primeiro aqui começar contigo. Eu sempre curto deixar os convidados aqui, galera. Acredito que a galera até curta mais aí, depois eu só complemento. Beleza. Maravilha, pode ir que a sua tela aqui que a galera tá vendo. Já tá vendo aí, né? Isso. Beleza. Tô aqui olhando ainda no ArtStation, só para ter mais ideia num todo. Pelo visto, eu acho que é um modelo high poly, né? É para Cinemesh. Pelo que eu estou vendo aqui, o render é para Cinemesh. Pelo que eu me lembro, é engraçado que esse modelo ele apareceu na primeira live que a gente fez com a Letícia Reinaldo. Uhum. E aí a gente fez algumas observações e tal. Só que eu não tinha visto ainda essa versão com textura. Então, provavelmente ele continuou, ele deve ter feito, inclusive, algumas das coisas que a gente chegou a mencionar. Mas, se eu não me engano, esse modelo se trata de um gigante. Sim, que legal. Bom, inicialmente aqui, acho que dá até para... Acho que eu estou no Photoshop. Eu vou pegar essa imagem aqui, que é a escultura, que eu acho que é mais fácil de mostrar algumas coisas. Sim. O modelo tá bem legal. Vou dar dicasinhas, né, cara? Não tem que falar, tipo, o modelo tá bem legal, coisas a mais que poderia dar aquela melhorada. Que é o seguinte, o que eu vejo aqui quando eu olho... A primeira coisa que me chama a atenção por mais que ele seja um gigante, acho legal a perna alongada, tá massa. Mas a posição que os elementos estão aqui, por exemplo, meio cinto, tecido e tal, ele me passa a impressão que ele tá faltando tronco, saca? Ele tá faltando um pouco de tronco nele. Não sei o concept que ele seguiu também e tal, mas eu, mesmo tendo um concept, eu acho que eu tentaria puxar um pouquinho esse tronco aí, deixar um pouquinho mais alongado. A costela, eu acho que aqui o torso, eu sinto que ela tá um pouquinho aberta. Acho que poderia, geralmente o osso aqui, ele dá uma fechadinha. Ele não... Vou até fazer aqui, de repente, deixa eu criar um layer. O microfone tá na frente, tentar posicionar ele melhor aqui. Se a voz ficar um pouco distante, você me avisa, por favor. Não, tá tranquilo, sua voz está perfeita. Ainda não afastei agora. agora afastei. Tá de não, boa? mas tá de boa, tá de boa. Então tá. E, por exemplo, ó, tudo bem, não vou entrar no mérito de certo ou errado, tá? Mas porque às vezes tem gente que é deformado, pode ter. Zoeirinha. Aqui eu sinto que o osso ele podia fechar um pouquinho mais aqui, ó. Por quê? Do tronco. Quando você faz essa fechada aqui, né? Fazer aqui. Nossa, também sou ridículo, né? Peguei uma cor, vou pegar um vermelho. E ela tá vindo mais ou menos aqui, ó. Eu acho que eu fecharia um pouquinho mais. Até porque quando você faz isso, você dá mais chance de criar um design melhor aqui para essa parte aqui dos cirratos com latíssimo, né? Sim. Que aí você começa, vou fazer blocão grande aqui, ó. Que aí tem aqui a lombar, fazendo bem bloco grande para a galera é mais fácil. Então, por exemplo, quando você fecha um pouquinho aqui, você cria essa oportunidade de trabalhar melhor o latíssimo, que são, os cirratos que liga com o latíssimo lá atrás, são essas tirazinhas de músculo que sai da costela. E você visualiza melhor o latíssimo lá atrás, né? Claro que depende da formação de cada um, depende se o cara tiver mais carne, igual ele colocou aqui, pode ser que essa parte não fica tão visível, os cirratos mesmo. Mas acho que ele dando uma fechadinha aqui, talvez ficaria mais interessante no modelo.
Esse é um ponto, né? Outro ponto, eu acho, até que você vê, esqueci o nome do desenho não, desculpa, é um filme que tem alguns gigantes agora que, putz, me fugiu o nome. Ah, eu sei qual é. Não sei se era da Que, é Disney. que tem um garoto que conhece um gigante. Isso, exatamente. Sim. Que o gigante dele, inclusive, é anão perto dos outros gigantes. Não, exatamente. Não necessariamente para criar a ilusão de gigante precisa, sei lá, exagerar muito a perna, né? Você consegue dar uma alongada. Porque ter o tronco um pouquinho alongado é legal, saca? Porque você, visualmente falando, ou esteticamente falando, você cria mais oportunidade de mostrar coisas legais aqui. Por exemplo, a parte de repente a barriguinha dele podia aparecer um pouquinho mais aqui, onde está pressionando, o umbigo ainda está aparecendo de leve. Cria um aspecto, às vezes, um pouco estranho quando o tronco está um pouco curto, assim, saca? Por exemplo, geralmente o que eu meço quando eu estou testando a proporção, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Eu venho aqui, eu vou traço uma linha lá no topo da cabeça, suponhamos que o saco dele deve estar mais ou menos aqui, eu acho, a pequinha dele. Sim. E eu traço aqui, ó, onde está aqui, traço outra linha aqui. Eu tento achar um meio, eu considero isso aqui um meio na proporção considerada acadêmica, né? Sim. Aí, descer aqui. Olha lá, se ele tivesse uma proporção normal, o pé estaria no final dessa verde aqui. Então você sente que está com a perna alongada. Não é um problema, tá? Isso aqui não é uma crítica que está errado. É só que de repente você conseguiria aumentar um pouco o tronco e deixar mais interessante. Você vê que dá até a sensação que o braço está muito longo, né? Sim. Que não está tanto também, assim, dentro da proporção real ele até acertou, porque, por exemplo, geralmente o pulso fica aqui no final da pelvis. Tá certo. Que a mão também ela é bem robusta, né? Exatamente, tá bem grande, né? Pelo jeito é o que ele seguiu, é estilizado mesmo. E coisas técnicas, assim, vamos lá. Eu acho que também as rugas, é igual aquela questão de estilização, mas um ponto visual, assim, que eu acho que o joelho poderia ser um pouco mais trabalhado, por exemplo, mais pensada, as dobras. Dá a impressão, as rugas estão aqui, né? Mas elas estão um pouco exageradas, parece não pensadas. Parece que você usou um pouco até, um alfa e trabalhou assim, tá chamando muita atenção para cá, né? Sim. E, assim como os detalhes terciários aqui as dobras e tal, parece que poderia ser um pouquinho mais pensado, menores, para não chamar tanta atenção, porque os poros, tem criatura também não fica tão saltado. Você vê os orcs lá do filme do Warcraft, você vê que é um pouquinho smooth, isso que é menor, né? A média distância começa já não ser tão notada. Aqui você vê que longe eu vejo. Então tá gritando um pouquinho, né? Assim como no overall, acho que o rosto, por incrível que pareça, está mais clean do que o resto, né? O rosto tá legal, assim, você vê que a média distância ela não tá muito agressivo, os terciários, tá legal. Sim. É só essa parte mesmo. Deixa eu ver. Assim como eu acho que isso que eu falei da perna se aplica, por exemplo, a algumas partes, né? Tipo as ruguinhas do dedo, ter dado um pouquinho mais de trabalhada nisso, nas formas. Essa é uma questão até que pode falar. Por exemplo, as dobras da tanga ali, eu curti, né? Ele conseguiu, inclusive, colocar, acho que assim, digamos, a quantidade e o peso ideal, né? Não foi o que aconteceu com os joelhos, que realmente, né, ficou muito carregado mesmo de ruga. Isso, eu gostei aqui da tanguinha também, que os shapes estão, é exatamente isso, né? Os shapes estão pensados, né? Exatamente. Tá pensado. A única coisa aqui que talvez isso aqui é um truque assim visual, não é nem que novamente, não é uma crítica de certo ou errado. É harmonia. Uma coisa que eu tento evitar é isso aqui, ó. Eu bato muito nessa tecla quando eu estou corrigindo alguma coisa. Tá vendo que tem uma linha convergendo para cá, aqui e aqui. Tá tipo como se fosse
repetido, assim, ficou monótono, saca? Porque tá, tipo, parece, eu gostei desse shape, eu repeti ele pra cá, repeti ele pra cá, tá ligado? Parece que não é... Sempre você tem que pensar assim, tentar confundir um pouco o olho, para parecer mais natural possível, porque começa, senão fica meio óbvio, assim, saca? Sim. Tipo, fiz esse traço aqui, como se eu peguei o lazy mouse, puxei de novo. Você tenta quebrar um pouquinho, né? Fizer essas linhas convergendo um pouquinho o contrário aqui, que ia gerar quase uma bolsinha aqui, eu imagino, com o peso do tecido, então geraria uma bolsinha que ele ficou indo muito de um lado, né? Eu acho que daria para quebrar essa bolsinha, depois podia criar ela um pouquinho mais na lateral, que tá vendo? Vai fazendo um zigue-zague. Não sei se tá meio confuso aqui o que eu tô falando. Não, tá fazendo sentido. Fica tranquilo. Às vezes é que fez uma sujeira ali, mas geralmente vou fazer aqui, ó, faria uma bolsinha. Sim. Vou pegar uma cor mais clara aqui. Cadê essa cor clara? Aqui assim, né? Tipo, foi uma covinha aqui. Aí depois isso aqui já te dá uma sugestão para criar aqui com a sombrinha, eu já vou definindo melhor as formas. Sim. Aí vai ficando mais interessante. Aí aqui embaixo você poderia fazer um pouquinho das linhas que faz isso, né? Que aí fica mais natural. Essa é a questão. Passar a impressão que é mais natural, assim, não fica muito aquela cara 3D físico mecânico, né? Sem pensar muito. Do rosto, não sei se você quer fazer um adendo ainda. Não, fica à vontade aí. Eu faço depois aí. Tá. Outra coisinha aqui, são coisas pequenas, que é aquele lance que o Michelangelo falava, né? Que é perfeição, conjunto de detalhes. Sim. Então, exatamente esse conjuntinho de coisa que você vai adicionando. Por exemplo, talvez eu tentaria fazer essa cordinha apertando um pouco a pele, para não ficar muito flutuando assim, no meu float. Apertaria um pouquinho a pele. São coisinhas que vai dando mais realismo, né? Digamos. Sim. Aqui também faria isso. Aqui ele fez no braço, ficou legal. Ó. Aqui ficou massa, ficou bem legal. Eu gostei do shape que você deu na anatomia do braço, cara, porque isso aqui é uma coisa que, ainda mais na estilização, que você fez, eu curti aqui, que você tentou aproveitar ao máximo os ângulos aqui de exploração, quebradinha, isso que eu gosto. Acho que deixa bem interessante, bem harmônico. Ficou legal, gostei, ficou bem facetado, assim, o overall da anatomia. Sim. E do rosto, acho que... Deixa eu ver, eu acho que eu baixei uma imagem melhor aqui. Tá. Não é a minha foto, né? É o likeness do Gilberto. Aqui é o seguinte, vou até converter em preto e branco. Achei legal o olho aqui, que você colocou essa pelinha aqui em cima da pálpebra, dar uma envelhecida no modelo, ficou legal pra caramba. Achei massa. Tem alguma coisa aqui que nessa parte aqui não vou falar, não do zigomático em si, mas dessa gordurinha que gera aqui, que às vezes esqueço os nomes. Acima da ruga nasolabial, hein? Isso, nossa, essa foi foda. Nasolabial foi foda. Aí, o que acontece, cara? Aqui eu sinto que tá faltando um volume, principalmente eu acho que na transição com o nariz. Aqui tá vendo, você sente muito o shape do nariz separado do rosto. Geralmente é uma coisa comum a galera faz, mas aqui se criaria uma transição mais suave aqui, assim. É mais homogêneo mesmo, né? Isso, mais suave aqui, um smoothzinho, para não ficar tão, senão fica meio desenho animado, assim, que o nariz fica muito saltado, separado do rosto. E exatamente essa comunicação entre essa gordurinha da maçã do rosto aqui, que vai emendando com o nariz, está faltando essa comunicação com o nariz aqui um pouco. Aqui a transição que saiu
desse músculo que faz a voltinha do lago. Eu sempre esqueço os nomes, então não liga não. O Rafa Souza pode ajudar, aí eu vou saber. Aí, essa gordurinha aqui, em volta da boca, a transição com esse músculo ficou... Quando ela começa a chegar aqui na boca, ficou saltando muito, assim, tipo, cortou desse anel que faz a boca aqui, para esse músculo que ele vem até aqui embaixo, que às vezes com ele grandão acaba quase parecendo que liga aqui embaixo do queixo. Essa transição aqui ficou um pouquinho confusa, assim, saca? Eu acho que essa linha aqui, ela tinha que passar um pouco por fora, para dar uma clareza desse volume que faz aqui na boca, que inclusive faz... Que cor de merda que eu peguei aqui, né? Literalmente. Cara. Não, mas tá dando para ver. Tá de boa, Gilberto. Tá de boa. Tá dando para ver. Aqui tem uma gordurinha da boca, ó. Sim. Que ela faz um volume assim, ó. Vai até perto do nariz, assim. Faz isso aqui, ó. Então, é o seguinte. Essa gordurinha aqui, ela vai virando aqui para baixo. Isso. Essa transição entre esse músculo para esse, eu achei que ficou um pouco... Tá vendo aqui? Bem no cantinho da boca, parece que se perdeu um pouquinho, saca? Se perdeu um pouquinho. Aqui tem pessoas que formam esse tipo de coisa. Tem muita coisa que eu vou falar que é estético também, tá? Não é, novamente, não é certo ou errado. Às vezes, por exemplo, isso aqui pode acontecer, dessa carne acontecer aqui por causa do zigomacho, depende de cada pessoa. Mas às vezes, se você tivesse saltado aqui um pouquinho, vou fazer uma sombrinha aqui que vai te ilustrar melhor. Quando você faz uma sombrinha aqui, ó, vai saltar mais o zigomacho, olha só. Será que você cria uma divisão melhor? Fica mais fácil de você entender. Geralmente essa linha é vista quando de frente. Vou até fazer o suave aqui do nariz. Ó. Se eu começar a dar um smooth aqui, você vai ver a transição acontecer melhor. Ó. Isso aí. Tá. Fazendo rapidinho aqui só para ilustrar. O que acontece? Quando você faz essa divisão, você cria uns blocos, a famosa fazer os planes do rosto, né? Você começa a planificar melhor o rosto e destacar cada grupo de músculo de uma maneira mais interessante. Estou falando artisticamente, novamente, não criticando o que está errado. Isso aqui pode acontecer fácil, depende da gordura formada no rosto. Né? Tá certo. E o que eu falei para a perna e para o resto, para não ficar muito redundante, que, por exemplo, igual alguns ruguinhos aqui, elas parecem muito soltas, parece que não foram muito bem pensadas. O olho aqui eu gostei, parece um pouco mais natural, tá? Sim. Mas aqui ele tá fora. E para gigante, e troll, se você pegar um troll, o troll eles costumam passar um sentimento que o troll é meio burrão, né? Sim, sim. Eles propositalmente, até o ETA lá, você vê, eles deixam o olho separado, que isso dá um ar de meio de burrão, que não está concentrado, está fora. E o teu está bem separado aqui, ele está meio longe. Deveria nascer um pouquinho mais aqui. Como ele é mais humanoide, talvez eu teria feito ele nascer mais natural, não tão separado como está aqui. Tá? Dá a impressão que ele deu uma quebrada na simetria que proporcionou essa separada mais nesse olho da esquerda, não sei. Ou é a imagem do ângulo da imagem. Mas eu sinto que está um pouquinho separado só. Mas não nada grave, poderia ficar assim, não é errado, tá certo. Só aquelas coisas daquele equilíbriozinho visual. Né? Assim como a mandíbula aqui, talvez com a correção do zigomático e os músculos que vão descendo aqui, talvez você teria criado um shape melhor aqui digamos, na mandíbula, né? Ele teria separado melhor as coisas aqui. Maravilhoso. Mas tá legal. Não sei se deu para ficar claro. Não, com certeza. Tem informações valiosíssimas aí. Aqui, zigomático de frente, eu gosto de fazer isso aqui. Ele gera quase um triângulo. Você traça um ponto aqui na testa, traçar uma linha que vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer um triângulo com a boca, você pode fazer, ou com o queixo. Ele traça, ele corta aqui, né? Ó, ele está cortando nessa região que ele corta. Sim.
né? Então é legal. Às vezes você está trabalhando ele de lado, é comum, né? Você está trabalhando ele de lado, às vezes você posiciona ele de um jeito, você vê de frente, ele tá, às vezes está nascendo aqui, está nascendo fora. Então, quando você traça esse triângulo desse ponto, às vezes te ajuda a situar, né? Sai do cantinho do olho. É isso aí. Essas geometrizações são muito úteis, né? Para você encontrar não só a forma, mas o local, né? De cada porção, né? Exatamente. Eu sou chatinho, né, cara? Se eu vou ficar aqui, eu vou ficar... Não. De uma maneira geral... Mas eu gostei do modelo, tá? Não é... Todas as críticas aqui são positivas, nada, tipo assim, criticando por criticar, né? De repente, se observar isso nos próximos modelos, tentar evitar ou trabalhar melhor essas partes e tal. Sim. Então, mas mandou muito bem, modelo bem legal, gostei bastante. Principalmente da estilização que ele vai ter, eu achei... A silhueta tá muito... chama atenção, assim, sabe? Sim. De longe, achei que chama atenção. É mais esses toquezinhos mesmo. Maravilha! Bom, vou dar meu pitaco aqui rápido. Claro. Eu acho que o Gilberto já... Né, fala pra caralho, né, velho? Não, muita coisa útil, com certeza, maravilhoso. Né? Eu assim, vou nessa de concordar aqui com o Gilberto, né, nessa questão aqui, de repente, de ser um pouquinho mais alongado, né, nessa área. A gente sente que realmente ficou um pouquinho apertado, né, justamente porque, se a gente pegar o final da caixa torácica, que seria justamente, né, o que o Gilberto estava fazendo aqui. Vamos lá. O que o Gilberto estava fazendo aqui, né, tá vindo por aqui, opa, vindo por aqui e... Né, vindo nesse esquema aqui. O lance é que realmente, eu acho que ficou, né, a caixa torácica, ela ficou um tanto quanto próximo demais aqui do ilho já. Ou melhor, do ilíaco, né, que está bem por aqui, sim. Né, então você imagina esse cara tendo aqui a coluna dele, né, e ele fazendo esse tipo de rotação aqui, né. Provavelmente isso daqui, né, poderia encostar. Assim, claro que não acho também que esteja ruim, né? Se você olhar no geral, o modelo está bonito, está funcionando, né, tá bacana, né? Mas de repente ele tem um pouquinho mais esse espaço aqui, eu acho que daria até a liberdade de fazer o que o Gilberto falou, né? De repente começar essa tanga aqui um pouquinho mais embaixo, né? E você já vê aquela entradinha da felicidade aqui, né? Que aí teria, né, um umbigo aparecendo, né, as porções aqui não só da última porção do abdômen, como do reto abdominal mesmo, né, entrando aqui junto com o oblíquo. Mas no geral, bacaníssimo, né, o lance que eu achei muito legal, né, ele conseguiu que no shape do crânio, ele deu essa sensação de gigantismo, né, na cabeça. Né? Normalmente, a pessoa que sofre, né, de gigantismo começa a ter justamente as protuberâncias dos ossos, elas começam a realmente a sobressair, né? A ter um crescimento exacerbado, né? Como, por exemplo, o próprio frontal. Exatamente. Achei legal a distância do nariz. Desse ar aí que é até um pouco... puxa um pouco meio quase uma criatura também, né? A gente vê muito isso esqueci como o termo agora, mas tipo macaco gorila, né? Tem Exatamente. Essa parte alongada, é um pouco mais Neandertal aí. Não, exatamente, né? Então, por exemplo, aqui a ponte do zigomático, ela vai realmente projetar, ponta do queixo vai projetar, e isso eu senti que ele tentou, ele buscou. Sim. Né? E na proporção geral funcionou muito bem. Dá a sensação de realmente que é alguém que tem, né, gigantismo. Né? Exatamente. Ele buscou informação, né? Exatamente, ficou bem legal nesse sentido. O lance aqui que eu acho que ele tentou explorar mais o design e de repente fazer uma coisa não completamente humana foi justamente aqui nas costas, né? Onde ele colocou essa espécie de sacopunda, que essa porção aqui que me incomoda mais. Né? Essa porção aqui, não sei, né? De repente poderia ter algumas dobras, algumas rugas, né, da pele puxando para cá. Eu acho que ficou um bloco muito definido aqui que gera um contraste
muito forte na forma. Exatamente. Né? Seu olho, ele puxa para lá, e quando você vê, você está olhando para aquele negócio ali. Né? Mas, ó, design, né, de indumentária, gostei muito desse lance aqui né, vindo por cima da cabeça, né, justamente para aguentar o peso desse dente, né, gigante aqui, muito maneiro, né, excelente ideia. Sim. Né? A mão pode brincar um pouquinho mais com a simetria aqui do início dos dedos, né? De repente o dedo médio aqui, ó, mais projetado, né? Esse aqui meio que acompanha, né? Mas essa galera aqui já teria que estar mais recuada, né? Não necessariamente está nesse tamanho aqui. Tá? Poderia ser mais longo, né? Mas está fazendo isso aqui. Né? Mas essa simetria aqui, ela é importante. Exatamente. Os dois dedos do meio, né, o anelar e o anelar e o... Cara, meus dedo médio. Dedo médio, obrigado. Sim. Eles costumam dar uma ida para frente, principalmente quando você vê da palma da mão. Você olha da palma da mão, os dois, eles vão mais para frente do que o indicador e o mindinho, digamos assim. Isso. Eles vão mais para frente. Isso é importante fazer essa, digamos, uma escadinha na mão. Sim. Tá lá, de resto tá legal. Ó, por exemplo, achei aqui também um tanto quanto aquele lance do padrão que o Gilberto estava falando, né? Senti que o padrão ficou realmente meio repetitivo entre esses dois pontos. De repente poderia ter explorado, mas assim, tá maneiro, tá? A ideia tá maneiro, viu, Gabriel? Né? E em relação à boca, né? Até achei que você tem a espiral aqui, mas é aquele lance mesmo. Eu acho que poderia ter forçado um pouquinho mais para aquela rosquinha ela ter se formado aqui de uma forma... Esse lado aqui tá até você ver um voluminho, né? Mas acredito que ela poderia... Aqui tá meio flat mesmo, né? Sim. Poderia realmente... Né, aquele lance aqui, cadê? Eu sei que eu tenho aqui em algum lugar. Bom, não é exatamente a imagem que eu queria, né? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Né, lá. Então, você tem a parte da frente mais voltada, né, mais projetada para frente mesmo, quanto mais para perto do canto, mais para dentro isso vai ficando. Então, na verdade, essa porção do lábio, né, toda essa espessura aqui existe no canto, só que está mais para dentro. É justamente isso que vai gerar esse excesso bonito aqui, né, que o Gilberto estava falando. E uma coisa interessante é que o lábio inferior, uma coisa muito comum da galera fazer, é deixar muito desenhadinho, criar essa linha, essa bordinha. Sim, aqui, né? Você está falando... Quando a boca, o lábio vai chegando, eu vou falar aqui, né? português bem casqueiro aqui para você entender. Quando o lábio aqui, o finalzinho embaixo, ele vai se aproximando do canto, sim, ele vai sumindo, vai criando vai ficando mais homogêneo, exatamente. Vai ficando bem fundido com o rosto. Às vezes você percebe quando você aplica uma textura, alguma coisa, você percebe uma pequena diferença por causa da cor, ou a mulher passou batom e fica bem linear, assim. Sim. Mas, normalmente, tanto a parte de cima, embaixo, vai ficando smooth, tá? Vai ficando bem suave essa transição com a pele. Às vezes, mais aqui no meio, vai criar quase uma meia bolinha aqui, que vai fazer um voluminho. Mas aqui no final da boca, vai ficar bem suave. Vai ficar um smoothzinho aqui, tá? Isso aí. É bem homogêneo, você vê que é bem homogêneo mesmo. Né? E bem ali no centro, ali onde o Gilberto estava apontando, ó, você vê que é fundo mesmo. Poderia ter, de repente, jogado um pouquinho mais para dentro. Né? Logo abaixo aí do lábio inferior. Exatamente. Né? Aqui a gente tem um outro exemplo. Ó. Isso aqui é até material do curso. Legal, hein? Aqui, ó. Não, esse direcionamento da pele vai determinar muito em função também dos poros. Eu até achei o detalhamento fino dele, achei legal. Né? Mas olha como é que aquele lance da rosquinha, sei lá, você vê que gera um volume grande aqui, né? Olha lá, um volume grande mesmo. Né? E lá dentro, fundo, ali só que eu achei que ficou meio flat também. Mas de boaça. Podemos ir para o segundo, Gilberto, ou não?
Claro, claro. Eu tinha uma imagem, acho que ela sumiu aqui, cara. Também acabei de abrir o Pinterest, o que você comentou, lembrei, pô, Sim. podia ter mostrado umas imagens aqui para ajudar. Mas isso que você comentou mesmo, e a gente falou, por exemplo, essa imagem aqui, que é uma foto mesmo, é legal de mostrar. Olha, real. é maravilhoso. Né? Olha como é fundo aqui embaixo. É bem fundo. E a imagem que eu ia mostrar anterior, ela mostrava um negócio que eu queria falar, é que tem várias etapas no lábio. Aqui, ó, chegando próximo da córnea, né, bem no cantinho, ele começa a ficar flat, bem flat para dentro. Depois ele assume uma curvinha aqui e ele faz um bico. Depois ele tem 3 etapas na parte de cima, principalmente. Embaixo Sim. também. Mas aí você vê como que a transição é suave nos cantos, né? E aqui gera uma covinha bem, bem funda. Aí a rosquinha dessa boca aí tá cabulosa mesmo. Não vou nem comentar. Vamos Vamos pro próximo. Maravilha, maravilha. Ó, Gabriel, mas ó, parabéns no geral, tá? Você, inclusive, aqui do seu render, tá bem legal também. Tá bem legal, cara. Parabéns. Cara, é só mandar bala aí nos projetos, cada um vai evoluindo. Uma atenção só maior aí, de repente, na variação de cor. Exatamente. Os detalhes, a pele mais pensado. Tentar tirar o óbvio do olho de quem tá observando, sabe? Isso. Mas isso aí a cor aqui tá muito, muito igual em toda a porção do corpo, né? Depois você comentou que eu acho que eu foquei ali no rosto, acabei não olhando, mas a cacunda dele de lado tá essa que a gente chama muito atenção. Ficou parecendo um outro elemento que não é. Um elemento que tá ali por cima, né? Exatamente. Mas legal, cara. Todas as críticas são para o crescimento aí. Tá no caminho certo. Só um próximo. Com certeza, já tem muita qualidade, viu? Já tem muita qualidade, com certeza. Sensacional, tá? Só variar um pouquinho mais essa cor mesmo. Mas maravilha. Vamos lá. Vou sortear outro aqui. Vamos olhar esse aqui. Calma aí. Aqui, vamos lá. Eduardo Porcelli. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eduardo Porcelli, não é estranho. Pô, aí, o modelo do Eduardo Porcelli, maneiro, hein? Curti. Você vai curtir também. Vou te mandar aí. Mandei agora. Abrindo aqui. Vou salvar já esse aqui. Deixa eu arrastar aqui para todo mundo ver. Ó, legal, hein? Deixa eu tirar aqui, que aí a galera vai ver sua tela em vez da minha. Pronto. Bem legal, cara. Deixa eu... Pelo que eu senti aqui, como se fosse para impressão, né? Para colecionáveis mesmo. Estou baixando as imagens. Bem legal. Ele foi caprichoso também no ArtStation, ele colocou várias etapas, várias explicações, onde ele fez cada elemento. Tá bem apresentado. Isso aí. Vamos lá. Não sei quanto tempo que a gente tem em cada um aí, que às vezes pode demorar muito na... Tá tranquilo. Qualquer coisa eu te aviso aqui, mas por enquanto tá de boa. Vamos lá, eu quero pegar ele aqui essa aqui, tem aqui outra imagem que eu vi, acho que é a primeira, cara. Lá não baixou, deixa eu baixar ela aqui. Tem uma paradinha aqui que eu queria comentar. Eduardo Porcelli. Legal o modelo. Cara, antes de entrar, vamos começando assim como se estivesse modelando, né? Pela silhueta, os blocos grandes. Vamos lá. O que eu noto assim de cara, assim, que eu sinto, digamos que me incomode, assim, se eu estivesse analisando a imagem que eu tô agora, o que me incomoda? O principal agora, de cara, é a pose. Acho que faltou um pouco de peso, assim. Ele parece
tá meio boneco, assim, sabe? Por mais que ele vai ser um boneco mesmo, mas sempre legal trabalhar o gesture, né? Tentar deixar o mais expressivo possível. Por exemplo, se você a pose, ela quase é simétrica, saca? Eu sei que não é, tem umas pequenas quebradas, mas ela é quase verdade. simétrica, assim, cara. Então, se você olhar aqui, o gesture, né, o pose da mão, ela tá quase, nem parece ser a mesma, assim, acho que tem uma pequena mudança. A pose da mão, ela parece ser a mesma, a posição do braço aqui, enfim, o personagem inteiro parece que é como se ele tivesse com o corpo inteiro simétrico e você rotaciona um pouquinho a cabeça e o rabo lá dá uma quebrada. É quase isso. Eu acho que de início eu tentaria trabalhar uma pose diferente. Aí a gente vai entrar numa coisa que é interessante, Felipe, que eu acho que você deve passar bastante isso, é criar sua biblioteca mental, né? Por exemplo, quando eu estou trabalhando e passando feedback para mim mesmo, quando eu olho uma coisa assim, pose, além de eu pesquisar o gesture no Google, às vezes alguma coisa me remete, assim, eu olhei essa pose aqui, do nada, cara, me veio Soul River. Nossa! Aí eu vi Soul River, Brasil. Tem umas poses mais dinâmicas, saca? Se você pegar aqui, tudo bem, vai ter coisa bem exagerada aqui que talvez não era seu propósito, mas a gente consegue mostrar. Mas olha, por exemplo, essa capa aqui que era clássica dele, né? Sim. Mais que uma coisa antiga, bem antiga, mas eles tentaram quebrar, né? Você vê que a perna está num nível diferente da outra, a pose da direita começa a dar uma esticada, essa aqui está para cima, óbvio que ele está em cima de uma plataforma, mas eles tentaram deixar dinâmico, né? A pose está aqui, está bem dinâmica. Essa aqui também, ó. Então, eu acho de cara, assim, eu tentaria buscar uma pose um pouco mais interessante. Tudo bem que a gente sempre entra naquele aspecto, eu sou modelador também, eu sinto isso, que a gente fica um pouquinho, não quero pousar talvez que nem essa aqui do Brasil. Se eu pousasse assim, talvez eu tamparia o modelo, às vezes você fica meio assim. Não quero exagerar demais para não sumir com o modelo, às vezes tampar. Dá pena de você esconder alguma coisa que você ficou tanto tempo se dedicando, né? Exatamente. Então é difícil você encontrar equilíbrio, né? Mas essa aqui que é um fanart de um artista fenomenal que é mais sóbria, digamos assim. Mas ainda assim, você vê, olha como ele deixou dinâmico, né? Você percebe aqui a pose da mão, é como se ele tivesse acabado de levar o braço. Ele está contando uma história com a imagem, sabe? Por mais que ela é simples, e está numa pose aqui que não é tão dinâmica, mas a pose do dedo, da mão tá aqui, ó, manifestada com um demônio, é que uma pose artística. Então, tudo que você vai fazer, você tem que buscar essa informação num simples gesto de uma perna, de uma coluna, de uma mão, tentar buscar o gesture para passar um sentimento, saca? Então, aqui parece que ele acabou de levar o braço para frente, você sente isso no peso. Pensar em animação, eu acho que a animação dá uma bagagem legal para isso. Sim. Porque você vai pensar no overlap, por exemplo, né? Sim. Nos bounces da animação. Então, tipo, o cara levou até a mão chega depois, né? Começa ali com o ombro, puxa o braço, puxa o antebraço e chega a mão, né? É o lance do follow through, né? Exatamente, follow through. Do rabo é um exercício legal. Então, a animação ajuda muito nesse sentido. Voltando aqui para a sua imagem, que de repente eu poderia fazer aqui? Talvez você rotacionasse o tronco aqui. Fazer um twist, né? Um leve twist. Exatamente, cara. Talvez você pegasse aqui, eu vou fazer um sketch como se fosse um bonequinho, né? Aqui, posso fazer isso aqui, ó, que dá uma sumida na imagem, fica fácil você ilustrar em cima. Então, por exemplo, aqui eu acho que eu rotacionaria. Deixa eu explicar um negócio aqui antes, Felipe. Eu acho que é legal falar, cara, sobre esse lance que eu acho que até no curso uma vez você falou sobre isso.
que é como o corpo se movimenta, né? Que às vezes a pessoa não está ligada sobre isso. Por exemplo, a clavícula aqui em cima, vamos fazer aqui o bonequinho rápido, bem bonequinho palitinho tosco mesmo, bem rápido. Bonitão. Lindão. Aí, o que acontece? A parte da clavícula aqui em cima, escápula e tudo, né? Vamos considerar que é só um cilindro aqui, ó, um ponto aqui do ombro ao outro. E aqui da pelvis. Sim. Esses dois aqui têm uma relação importantíssima, até na hora de posar ou animar, cara. Quando você estuda animação, você presta muita atenção nisso. Eles se mexem opostos. Uhum. Então, quando você relaxa o ombro nesse sentido aqui, ó, você desceu. Tudo é uma compensação. Tá? O Rafa Souza, você fala muito sobre isso. Ó. A compensação, ele desceu aqui esse ombro, a cabeça, às vezes ele dobra o pescoço, ele tenta compensar o equilíbrio, para também a cabeça Sim. não ficar caindo, senão vai o peso tudo para um lado, o cara cai, né? Então, a pelvis, ela faz o mesmo sentido. Então, ela vai mexer sempre o oposto, a maioria das vezes. Então, nunca ele vai fazer uma pose, dificilmente um que a pelvis está na mesma pose, na mesma postura orientação melhor, do ombro e a pelvis, porque senão ele perderia o equilíbrio e cairia. Então, uma coisa na animação que eu gosto bastante é isso aqui, ó, porque Sim. ele vai criando São os famosos S's, né, que a gente procura, que sempre ajuda muito, né, do flow, né, não só da forma, mas inclusive do gesto e da pose. Exatamente, cara. Então, isso aqui ajuda bastante. Até quando você fazer um sketch de uma pose, eu acho legal você dar uma estudadinha nisso. Não precisa estudar a animação em si, mas algumas coisas que a animação, digamos, prega, assim, por exemplo, as curvas de animação, de ação, que você tem o bonequinho do beisebol, a melhor informação, né? Você tem ele quando a antecipação, o durante e o final, né? Vou traduzir para português assim bem claro. Então, quando o cara vai puxar a bolinha para trás para atacar a bolinha de beisebol, a coluna dele faz um S para trás. Então a gente fala que o S para trás aqui invertido, ou desculpa, tô falando S é o C. O C para trás aqui, invertido, geralmente é o cara quando ele está pegando impulso, é antecipação. E quando ele tá o C para frente aqui, é ação, algo que aconteceu. Então, quando você dobra a coluna para frente aqui, o cara geralmente ele está indo para o ataque, ele está indo para frente, está em ação. Quando está para trás, ele está pegando impulso, ele é uma antecipação. Está acumulando energia. Exatamente. Então, isso você tem que pensar. Isso é uma coisa básica que é importante falar, porque a hora que você vai fazer essa pose, você tem que pensar nisso. Que emoção que você quer passar com isso? Ação, antecipação, durante. Tentar entender onde o frame está encaixando, saca? Durante a ação. Isso é muito importante. Então, por exemplo, durante só essa linha aqui de ação, que bem tosca, ó, se eu puxar os dois bracinhos aqui, você consegue já começar a imaginar o carinha aqui com a perna aqui, taco de beisebol, saca? Ó. Sim. Olha como a coluna da perna aqui emenda com a coluna, a cabeça. Vai ser mais apelativo, né? Bem mais apelativo. E aqui como ele no final, ele acabou de tacar, ó. Né? Ele acabou de atacar e ó, como a linha da coluna já vai ligar com a perna da frente, talvez. Então, inverteu, né? Ele tacou. Então, entender, quando o cara tá posando até para action figure, a galera top pensa muito nisso aqui, cara. Ele tem a antecipação, ele tem o final, ele tem o durante aqui. O frasetão, ele tinha a manha, o fraseta, né? De tentar capturar, às vezes, um meio termo aqui muito fora. Que aí, o meio termo é exatamente onde não vai esconder o seu modelo. Que aqui no final escondeu. A antecipação às vezes pode esconder também, que é um braço. E aqui você acha uma pose entre meio termo que pode ficar interessante, que é legal, que acaba contando a história. Daqui o que vai acontecer. Então, eu tentaria explorar isso. Eu estou focando, porque o outro a gente falou muito do modelo, vamos focar nesse. Eu estou focando mais nesse aqui. Tranquilíssimo. Que é action figure, saca? Eu acho que é importante falar isso. E, bom, voltando para o seu modelo, eu acho que eu tentaria dobrar um pouco a coluna aqui, ó. Vou fazer meio quadrado. Aqui uma lateral, de repente você dobraria um pouco, talvez exagerei aqui, o torso.
Uhum. Lembrando que se você dobrou desse lado aqui, você poderia evitar dobrar do mesmo lado, rotacionar, desculpa, o Sim. mesmo porção papel. De repente você rotacionaria um pouco o contrário aqui, ó. Estou exagerando, tá? Só para você Sim, entender. sim. De repente dá uma rotacionada aqui. Uma vez que você faz isso aqui, ó, você já criou uma oportunidade desse braço vir mais para frente, criar uma pose aqui com a mão mais exagerada, mais action. E essa aqui, o braço dobrado podia, o braço vai movimentar em arco, né? Então você poderia fazer um arco aqui com o braço, de repente fechar mais essa mão aqui para contrastar com essa. Então, uma vez que a coluna rotacionou para esse lado do torso, a cabeça ficaria mais para frente, então criando um equilíbrio, né? Igual eu falei, eu acho que eu exagerei um pouco aqui essa. Não, tá tranquilíssimo. Mas só para entender a ideia, acho que brincar com essa questão da rotação, da linha de ação, como a pelvis rotaciona ao contrário ali da clavícula, isso aqui já ajuda você ganhar esse peso na pose, né? Acho que isso é interessante. Sobre o modelo em si, coisas técnicas, falando rápido aqui para a gente não demorar muito, gostei, achei legal dos detalhes. Action figure, geralmente a gente acaba exagerando um pouquinho mesmo. Para pegar, né, na impressão. Isso, depende do tamanho, principalmente. Achei legal. Eu não sei qual concept você seguiu. Eu sinto falta de um complemento aqui. Talvez não sinto completo, se você quisesse não colocar o cinto. Eu sinto uma falta aqui, cara. Poderia ter um cinto para ajudar nesse símbolo, ou fazer esse símbolo. Uma coisa que a gente sempre faz, técnica, Overwatch, a gente usou muito isso. Que às vezes quando tinha um parafuso que estava no meio de uma armadura do nada, você nunca coloca ele puro assim. Você tem que criar uma ideia que ele está conectado ali de alguma maneira. Então, se você quer colocar isso aqui desse jeito, talvez criasse uma bordinha a mais aqui, algum elementozinho até saindo assim. Eu sei que tem o consp, só estou dando ideia artisticamente falando, solto. Assim. Às vezes, alguma coisa para não ficar tão solto, mas funciona. Para esse tipo de personagem aqui, não é nenhuma crítica que funciona. Às vezes você tem uma logo ali do símbolo sei lá, da empresa conectado ali. É normal, você não está errado aqui. Eu só falo que visualmente ou esteticamente eu sinto falta de algo aqui, talvez um símbolo. Por causa da posição que ele tá, saca? Se esse símbolo talvez estivesse aqui ou aqui, eu não sinto que iria. Parece que ele está conectado à luz, mas como ele está aqui, eu sinto falta de meio um cinto, assim, algo. É só um. Eu tenho a sensação também de um tanto quanto isolado, apesar de não ser nada grave, mas... Isso. Né? Outra coisa que eu sinto falta aqui é a mesma coisa que eu falei do símbolo, que é o acabamento do final das bordas. Aqui começa a ficar meio 3Dzão, assim, meio óbvio que tipo, você dá um extrude na peça lá e, sei lá, sustentou um pouquinho e atacou a textura. E ela, tá vendo com a textura, ela passa desse plano aqui para o outro no mesmo padrão. Ficou meio arredondado. Não fica muito interessante visual, saca? Ou você deixaria isso aqui um pouquinho mais hard surface, para dar uma quebradinha, não ficar tão arredondado. Eu traçaria pelo menos uma linha fina, se você quisesse manter essa silhueta, não perder muito, não for criar uma borda muito brusca, mas uma linha pelo menos aqui para dar uma quebrada de um plano para o outro, do lado de dentro. Se fosse uma textura funda igual essa aqui, pelo menos. Criar uma ilusão de uma borda. Acho que quando termina assim muito uniforme, o contínuo fica desinteressante. Sabe? Sim. Uma linha aqui acho que ficaria legal. Assim. Você vê os trabalhos, sei lá, do Daniel Bell, né? Um cara foda de Collectibles, entre outros. Ele sempre dá uma acabadinha legal, cara, como se fosse uma costura, algo aqui, assim, algo para enriquecer, saca? Não ficar uma placa única terminou no nada, assim. Seria mais isso. O rosto, acho que sinto falta de aquela questão do planificar um pouquinho mais, entender mais os volumes. Não vou entrar muito em detalhes também, mas achei legal, mas sinto falta de um trabalho mais planificado do volume aqui também.
Talvez deixar uma explicação aí para você, tem muita coisa que acho que eu não falei fica melhor. Né? Tranquilão. No geral, né, no geral, até para a gente não se alongar muito. Fala muito, menino, né? Não, tá maravilhoso, Gilberto, que isso. Pode falar à vontade. Mas, vou só, assim, eu acho que o ponto mais relevante mesmo que o Gilberto chegou a comentar aí, que eu vou concordar, é realmente relacionado a cores, né, você separar, pegar o osso externo aqui, né, que seria o plano aí da caixa torácica, tá projetando para nessa direção, pega mais ou menos aqui na área do abdômen, também tá nessa direção, pelvis, né, também nessa direção, né, e a cabeça, tudo bem que está um pouquinho rotacionado, mas basicamente nessa direção. Exatamente. Né? Então, usar a coluna é extremamente importante para o gesto. Né? Você está, por exemplo, ela está vindo mais ou menos aqui, ó. Né? Tem um Szinho aqui. Tudo bem que ele está com a pelvis voltada, né, meio que para cima aqui, né, para encaixar a coluna. Mas, justamente, né, você poderia ter utilizado aí, porque a coluna ela é toda articulada. Então, por exemplo, essa porção toda aqui do peito, de repente, dá uma rotacionada para lá, o abdômen, essa área do abdômen, dá uma rotacionada um pouquinho para lá, né? E, de repente, a pelvis acompanhando, né, um pouquinho isso daqui, mas você já teria esse twist, né, esse twist entre esses elementos, né? Uhum. E aí, obviamente, a cabeça também poderia estar rotacionada para o lado. Então, assim, vai dar muito aquela sensação de que, assim, é aquele lance que o Gilberto estava falando, né? Assim, o que esse personagem está fazendo? Caramba, ele pode estar olhando para um lugar, mas já meio que se direcionando para outro, ele está de saída, né? Ele está observando um lugar, mas então, assim, se conta realmente uma história. Um lance em relação mais à modelagem aqui, eu ficaria mais atento mesmo em relação principalmente à anatomia das mãos. Tudo bem que ele tem um design diferente, onde ele só tem 3 dedos, mas só para você ter uma ideia, né, eu achei que os elementos dos dedos, principalmente, né, foram basicamente cilindros mesmo, articulados, e não chegou a trabalhar tanto mesmo, né, inclusive a proporção e a forma de cada falange. Um lance aqui que eu achei assertivo no geral, por exemplo, esse lance do rabo, eu achei legal, porque assim, você tem um espaço negativo aqui para identificar que ele está vindo aqui, beleza. E o lance legal é que você traz de volta a visão da pessoa para o modelo. Então, o rabo, querendo ou não, ele está ajudando muito na composição aqui, de você trazer o olhar, né, e voltar para o modelo. Sim. De repente, daria até para apelar mais aqui, né? Fazer até uma curva, de repente, um pouco, para mostrar mesmo, ó, siga a linha, né? E, ó, volte para mim. Então, isso é legal, né? Você acaba fazendo o cara viajar no seu modelo, e isso é bacana. Né? Eu ficaria também um pouquinho mais atento só, aí falando mais da modelagem em si, né? Apesar de ter muitos aspectos bons, por exemplo, eu gostei muito da forma que tratou as pernas estão numa proporção, numa forma muito legal, os braços também, no geral, eu gostei, né? O modelo, no geral, você olha a proporção dele, está muito legal, né? Mas quando a gente começa a entrar nas porções de uma forma um pouco mais específica, como, por exemplo, o próprio rosto, né? Poderia, de repente, ter uma atençãozinha justamente naquele lance das planificações, né, das porções ósseas que o Gilberto chegou a mencionar, né, ó, tá um tanto quanto muito redondão, né, áreas, inclusive, muito grandes, né, isso normalmente tem uma quebrinha um pouco maior. Exatamente. Né, e a boca que foi que eu achei que está realmente mais comprometido, né, ó, inclusive tem, né, aquele lance que o Gilberto chegou a mencionar, justamente em essa parte de ser mais homogênea, né? Acabou que você tentou forçar aquela quina ali, né? Ó, esse lado aqui já nem tanto, né? Mas esse lado aqui já senti, Uhum. né? Ficou um pouquinho estranho que
É como se a boca estivesse começando, não no canto, né? Como se ela estivesse começando um pouquinho mais. Tanto na anatomia embaixo da boca ali, o segmento Sim. parece que tá estranho onde está começando, né? A boca está começando um pouco no meio, assim. Falta continuidade. Depois vou abrir aqui. Pronto. Né? Não, faltou justamente o lance, né, da rosquinha, né? Isso aqui vi. É como se esse N aqui, né? Ele tem essa. Tá muito pouco sugerido aqui, né? Então, só, você vê que está faltando toda a informação dessa área aqui, justamente de dar a sensação, né, disso daqui vir numa espiral e criar o excesso aqui. Né? Esse excesso, que inclusive, ó, ele acabou ficando grande, né? Eu senti que ele sentiu que ele tinha que colocar alguma coisa, só não foi assertivo. Então acabou ficando uma porção muito grande, né? Ó, sempre muito alongado. Né? E aqui está muito plano, extremamente plano. Então, toda essa área aqui, ó. Exatamente. Falta uma continuidade mesmo. Tudo bem que assim, eu vejo que o ângulo aqui, ele está com a cabeça um pouco abaixada mesmo, né? Mas, né, tomar um pouquinho mais de cuidado aqui com a brutalidade da ruga, né? Ela terminou aqui, como se fosse um corte mesmo. Né? O ideal é que ela vá perdendo força. Lembre-se que isso é um tecido, é como se fosse um tecido mesmo por cima. Então é uma dobra, é algo bem natural. Isso começa bem tensionado, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo e some. Sim. Né? Ficou um pouco rasgadão demais todos esses detalhes aqui. Beleza? Né? Um pouquinho. Tudo bem, né? Uma criatura, né, querendo ou não, remete aí a algo, né, da escuridão, algo meio macabro mesmo. Né? Parte... Não vejo mal de repente carregar um pouco. Né? Essa parte, desculpa. Pode falar. Essa parte do buço, né? Da parte onde imagina que os dentes estão embaixo, da parte superior da boca. Sim. Eu sinto que está faltando um pouquinho de volume, como se a arcada dentária aí, por causa da cabeça, não está empurrando a frente. Aqui, não. Se você vê que, eu até coloquei uma imagem aqui também, que você sente, por causa dos dentes, ele empurra, né, um pouquinho para frente, está faltando um pouco esse volume. E também os dentes, eu acho que ele ficou um pouco estreito, assim, saca, lá dentro. Sim. A gengiva. Sim. Você vê que está alinhado ao nariz, assim, está bem estreito. Sim. Então ela poderia ter dado deixado um pouquinho mais largo, tá? Imagina como fosse uma dentadura, né? Um pouquinho mais larguinho assim, para poder dar esse volume acima do buço, né? Sim. Que ficou um pouco para dentro. Essas referências de coxê é legal de dar uma olhada. Tem umas que tem metade o esqueleto, metade a anatomia, que você sente o que está empurrando o quê, né? Você tem que entender isso, né? Sim. Mas o bone, né? O osso está empurrando um pouco o músculo aqui, esse músculo vai empurrar a pele, sempre com esse pensamento, né? Exatamente. Né? Então, só para finalizar aqui, ó, até reforçando esse lance aí, né, que o Gilberto está falando, né, do ecochê, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Você pode me mandar o link desse aí que você estava vendo? Tem Sim. Claro. Manda aqui. É o do meu Pinterest mesmo. Onde? Na mensagem aqui mesmo? Isso. Tá. Te mandar no Face. Adiciona lá no Pinterest. É o que disse. Tem muito estudo e muita safadeza. Deixa eu ver aqui. Eu acabei me enrolando aqui. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse aqui. Não é lá essas coisas, mas... Ó. Maravilha. Vendo, ó, não sei se está dando para ver meu mouse aí, mas ó, tem músculo, né? Ó, tem os músculos zigomático maior e o zigomático chegando no orbicular da boca, que inclusive já é uma outra porção de, né, musculatura aqui, né? Tem toda essa galera do risóris, né, essa galera que puxa, né, lá
para a mandíbula, para o queixo, mas repare aqui no canto da boca. Toda essa galera vai ligando justamente ali no canto da boca. Então, essa é uma área que tem muito volume. Ela tem volume porque essa galera toda se encontra ali. Fora justamente o espiral do lábio que a gente chegou a mencionar, né? Para formar aquela rosquinha aqui. Então, você vê que aqui tem informação chegando, né? Então, eu acho que faltou isso. Ele está muito flat mesmo. Né, lá, tá bem flat mesmo aqui. Tá? Tranquilão? Mas, ó, no geral, né, um modelo bonito. Com certeza, né, colocando isso daqui na estante, bem legal mesmo. Né? Bacana mesmo. Vamos, então, para o nosso último review, né, que hoje está sendo bem generoso, né? O Gilberto curte mesmo a análise da parada. Então, vamos lá. Vou sortear o último aqui, galera. Otávio Libório. Otávio Libório. Deixa eu pegar aqui. Cadê, gente? Ah, tá aqui. Ok. Valeu, Eduardo. O modelo tá bem legal, cara. As críticas são só para ajudar Com aí. certeza, com certeza. Parabéns aí, manda bala aí que o céu é o limite. Isso aí. Te mandei aqui, Gilberto. Beleza. Deixa eu abrir. Ó, curti aqui o do Otávio também, hein? Trabalho bonito. Ah, que legal, hein? Né? Esse aqui já tem mais pro clássico. Um lance até meio Assassin's Creed, hein? Sim. Gostei do feeling que ele botou as cores da textura e tudo mais. Aí ficou bem legal. Bacana. Parece ser algo, inclusive, voltado para game, já me dá essa sensação. Sim. Você poderia comentar aí o Otávio, né? Ah, o Otávio fez aula comigo, cara. O Otávio a gente Olha aí. Profissional de mão cheia. Tem que analisar mesmo, Otávio. Tá foda. Legal, cara. Ó, tem a topologia aqui. Gostei. Como resolveu a barba, tudo. Tá massa. Não, bem legal mesmo. Né? De repente, assim, o que eu acho logo de início que eu poderia falar. Claro, pode. Vou me atrever aqui. Quer começar? A gente inverte esse último aí. Senão eu vou ficar muito guloso, né? De boa. Você quem manda na parada, eu tô aqui só. Mano, nada. Você é o Sansei, pô. Você ensinou, então eu só baixo que isso? Nada. É um cara é aquele cara assim que já superou o doidão faz tempo já. Imagina. Vamos lá. Vai. Ó, desculpa, é o Otávio, né? É o Otávio. Otávio, primeira parada aqui, eu senti tudo bem, senti que você quis estilizar, né? Eu noto essa estilização aqui no rolê, mas, ó, principalmente aqui em relação ao rosto, aquele lance que o Gilberto falou lá no primeiro modelo lá, acho que foi do Gabriel, né? Não sei. Né? Essa área aqui, ó, toda essa área aqui, mais homogênea, né? O nariz aqui ficou um tanto quanto, né? Como se fosse uma porção completamente separada do resto aqui do rosto. Então, de repente, essa comunicação aqui mais suave, ó, tá? Ela é importante, né? Vamos pegar uma referência aqui para a gente ver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem. Aqui, ó, pronto. Não, tudo bem que tá cheio de rabisco em cima, né? Peraí, vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tentar pegar um aqui sem muita produção, né? E a galera, você coloca assim, rosto no Google, aí vem um rosto photoshopado. É difícil de analisar. Vamos ver se eu pego aqui. Melhor. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui. Calma aí.
tentando, enquanto você vai, eu também vou organizando algumas aqui pra gente. Tranquilão. Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, tudo bem que aqui tem um close, mas olha como, né, é suave essa transição do nariz para o rosto. Então é muito suave. Né? A galera se preocupa tanto em projetar o nariz na hora que está blocando, né? Tudo bem, na blocagem, ok, beleza. Né? Para tentar achar logo aqui a porção do nariz, e aí, só que aí depois esquece de dar aquele desconto. Foi isso que eu acho que eu senti aqui. Né? Então lá, né, você vê uma diferença muito grande aqui na angulação. Então pode deixar isso aqui mais homogêneo. Né? Achei um tanto quanto também simétrico demais, né? Todas essas deformações de baixo aqui do olho, tanto quanto aqui. Aqui está, inclusive, você vê que está muito simétrico. Alguma coisinha só que mudou, mas ele também está tão marcado, que essa sensação de simetria aumentou demais. Eu senti que o rosto em si está meio flat. Inclusive, ó, ficou estreito aqui, ó. Todo esse osso aqui do frontal, olha lá, como é que ele, né, acabou ficando com uma porçãozinha bem pequena aqui. De repente, né, tudo bem que assim, eu não estou com um modelo aqui para girar ele e tudo mais, mas de repente esse olho aqui, né, essa pálpebra superior aqui, ela poderia de repente até estar mais recuada, né? Porque ó, isso aqui ficou muito estreito. Né? Isso aqui, na verdade, é muito maior. Muito maior, aqui, ó, de frente aqui, ó. Tudo bem, não estou podendo dar muito zoom. Não vejo mal em você ter, de repente, né, esse cantinho do olho mais baixo do que esse. Tá? Só que isso não é muito comum. Tudo bem que, assim, eu posso estar sendo traído aqui pelo fato da ruga, né? A ruga está vindo aqui por cima, né, aquela ruga da ruga da pálpebra mesmo, posso estar sendo traído. Talvez até o cantinho do olho esteja mais em cima mesmo. Pelo que eu estou vendo aqui, é isso mesmo. Né? Eu fui traído mesmo aqui. Então, Otávio, tá? Esquece aí esse último lance que eu falei, de boa. Né, ó, gostei, a mão tá, né, apesar de ser a luva aqui, tá bem estruturada, gostei né, você sente aí o recuo. Bem legal. Né, as dobras, assim, por exemplo, o lance da indumentária, que eu acho que foi o lance que ele mais, assim, onde ele acertou mais, assim, digamos, né? Tá bem legal, todos os elementos aqui estão muito bem construídos, bem legais. Né, de repente, uma tensãozinha só nas dobras aqui, né? Ficou um pouquinho... Eu acho que a parte de trás da calça ali, podia ter trabalhado um pouquinho mais as dobras. Inclusive aqui fletou, né? Ó, e ficou... Esse tecido de cima juntou com o elemento de baixo aqui. Sim. Inclusive esse próprio manto aqui, né? Esse manto, ele... Senti que ele relaxou mesmo. Não precisava estar tão adequado à forma. Principalmente por questão de peso, né? Se você... Acho que ele concentrou muito... Tudo bem que está meio diagonal, mas eu acho que não ficaria tão puxando para dentro, assim. Um pouquinho mais solto. Mas todos os outros elementos aqui, por exemplo, ó, esse saco de dormir aqui, né? As bolsas ficaram muito maneiras. O cinto ficou muito legal. O próprio gorro eu gostei bastante, o acabamento que ele deu atenção legal, costurinha e tal. Sim. Coisinha aqui, outra ali, mas tá legal. Maravilha, é contigo, Gilberto. Vai na fé. Para não ficar redundante, né, o que você falou, depois eu vou falar só um pouquinho do rosto, mas também só para dar um adendo. Mas, por exemplo, igual a gente falou aí das dobras e tudo mais, aquela questão que eu tinha falado no feedback passado também aqui, de tentar evitar essas linhas meio óbvias, saca? Que é quando passou um lazy mouse, assim, algo assim, que dá impressão, para quem modela, né, quem artista, ou até mesmo quem não modela, vai sentir algo estranho, não sabe explicar, mas para quem modela vai dar aquela impressão, assim, que ele seguiu meio padronizado, assim, chegar, passei mesma direção, tentar fazer as coisas mais pensadas, enganar um pouquinho o olho de quem está vendo, né? Não existe certo e errado, digamos assim,
Até certo ponto existe, mas depois é um pouco mais artisticamente falando mesmo, mas para deixar mais interessante, né? Dar umas quebradinhas a mais, não ficar tão uniforme, tão linear, assim, paralelo às linhas, quebrar um pouquinho. Sim. Tem uma coisa aqui que é uma dica que eu recebi uma vez, que eu estava fazendo um modelo também, que tinha uma bota, e eu nunca esqueci. Guarda essa aí também, quem estiver assistindo, que isso aqui dá uma diferença fenomenal, que é uma coisa muito simples, que é, até fazendo Liquify aqui, ó. Quando você fizer uma bota assim, mais homem, ainda mais se for antiga, isso aqui, ó, pega, não deixa o solar da ponta do pé retinho, dá uma curvadinha para cima, assim. Caramba, peraí, deixa eu ver. Uhum. Já deu para sentir, bom, por mais que tenha... Peraí que eu acho que tem uma coisa sobrepondo aqui estranha. Aqui a imagem, red color. Acho que é isso aqui, cara. Acho que tá de boa. Você dá uma subidinha aqui, ó. Talvez eu exagerar um pouco, só para mostrar. Não, mas já deu para sentir já. Você dá um peso, saca? Porque Sim. o pé dá uma emborcadinha ali para cima, não fica totalmente achatado no chão, assim. Uhum. Dá uma subidinha, isso dá um charme, assim, para a ponta da bota, tá? Talvez aqui eu não consiga mostrar muito bem por causa do Liquify. Não, mas deu para ver, deu para sentir. E essa subidinha aqui faz uma diferença, uma coisa bem simples, mas faz uma diferença. Eu acho que exagerei ali, mas dá uma subidinha aqui no pé que fica legal, assim. Tranquilíssimo. Que mais? Acho que no geral você cobriu, acho que não tem muito o que falar. Tá bem legal o modelo. Uma coisa que eu tento fazer, isso aqui, na proporção realista, isso aqui acontece mesmo. Isso aqui ainda, só que o seu modelo é estilizado, né? Mas comumente foi foda. Mas enfim, essa placa aqui da canela, ela me parece estar um pouquinho em cima do pé demais. Quando dobrar, eu acho que seria incomodar, acho que não seria tão funcional. Não ia conseguir levantar o pé, né? Acho que ela poderia estar um pouquinho... Tem uma dificuldade, mais para cima, até você sente assim, geralmente tenta amarrar um pouco em cima da batata para cima, para dar a tirinha atrás, até para não ficar caindo, saca? Talvez um pouquinho mais para cima, e isso já ia criar uma ilusão da canela um pouco mais alongada, porque como você tem uma calça que cai, é normal, isso aqui não é nem errado. Como a calça ela é meio folgada e cai, e a placa é menor, dá uma ilusão que a canela é curta, né? E você sente uma necessidade de alongar a perna um pouco, mas eu acho que é um pouco por causa disso aqui, subir um pouco a placa e talvez daria para alongar levemente a canela, já que seu modelo é estilizado, daria para brincar um pouquinho com isso. No rosto aqui, o Felipe falou bastante já, eu acho que tudo que a maioria que eu ia falar, tem umas coisas de construção aqui um pouquinho estranhas, saca? Acho que eu jogaria o teu olho um pouquinho para frente, tudo, no geral, tudo parece meio flat, assim. Você pegando até da testa. Isso aqui, ó, esse músculo, vou tentar mostrar um pouquinho. Esse músculo aqui da testa, aqui em cima, esse aqui também, a direção que você tá dando aqui tá legal. Só que só tem um negócio aqui que tá faltando. Nessa parte aqui do osso, o osso ele empurra, por mais que você vai estilizar, você tem que mostrar uma escadinha aqui um pouquinho, saca? Você tem que fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui tem que saltar um pouquinho, fazer uma escadinha, porque esse músculo não pode vir direto entrando o olho ali. Porque isso não acontece, mesmo sendo estilizado fica estranho. Por isso que tá causando esse impacto aqui de estar meio flat, tá tudo acontecendo na mesma direção e tal. Sim. Essa ruga onde está aqui no olho tá estranho, cara, porque isso aqui eu acho que não aconteceria. Mesmo sendo real ou não, isso aqui ficou estranho porque ela tá numa posição muito estranha. Porque a bolsinha do olho, há um intervalo entre o olho, por causa do globo ocular ali, do crânio, eu tô falando do esqueleto, ele é grande, o olho fica perdido ali dentro. Então, por isso que já gera um espaço pro zigomático aqui, né, aqui embaixo. Então, o que acontece? Essa área aqui fica quase toda morta, com pele, e é difícil ela saltar para cima desse jeito. Se fosse saltar, ela saltaria mais embaixo do olho, porque é tipo uma pele sobre pele, tá caindo, tá velho, então aqui embaixo do olho criaria mais uma
uma pele embaixo do olho, porque tá uma pele sobre a outra, mas aqui ficou muito no meio, aqui esse espaço aqui geralmente, porque imagina que o osso, ele tá aqui assim, ó, ele é grande, tá ligado? O osso passa aqui, grandão aqui. Vamos colocar mais ou menos essa órbita aqui. Aí, esse espaço aqui, cara, ele é quase flat, saca? Até chegar no zigomático. Depois o zigomático vai fazer uma dobrinha aqui por causa do volume do osso. Então, dificilmente vai criar uma pálpebra, uma ruga que saltou tanto como você colocou. Cria quando o cara tá velho, só que você repara um velho, que essa ruga que cria daqui para cá, do olho para cá, ela é larga. É meio gordona, assim. Por quê? Porque esse espaço ele não tem muita coisa. Ele está quase vago por causa do globo ocular e do crânio, né? Então, é uma das coisas que eu sinto. E essa saída aqui, ó, esse vinco que eu falei, ele está meio estranho aqui, ó. Ele está saindo aqui para fazer a linha do zigomático. Ele não sai aqui, só se o olho estivesse muito dentro do crânio, saca? Para fazer isso aqui, ó, esse espaço aqui. Geralmente ele sai quase do canto do olho, essa linha aqui, assim. Eu até coloquei uma imagem aqui para a galera ver do lado, do lance da rua que você falou, né? O tamanho. E isso, cara, isso aí. Então, tinha aberto umas imagens aqui também de estilização. Tem vários tipos de níveis de estilização, claro. Mas, por exemplo, a maioria, repara aquele esquema que eu falei aqui do forehead, né? Da testa ali, que é entre um músculo e o outro. Ele sempre vai saltar essa parte do osso aqui, na parte lá. Por mais que seja estilizado, vai ter uma saltadinha aqui. Esse rosto aí também é estilizado. Inclusive tá meio que na vibe até que o Otávio, né? Isso, e eu abri aqui também o Dishonored, né? Que o Dishonored, o jogo, ele tem uma estilização um pouco parecida com o que ele fez. Sim. Então, eu acho que seria uma ótima referência para você. Se você reparar o que eles estão fazendo, eles dão até não sei se você quer fanart, mas enfim. Não, mas tá parecendo ser do jogo mesmo. Acho que é do jogo mesmo. Você vê as planificações, exatamente o que a gente estava falando, né? Ali no zigomacho aqui ligando no canto do olho, tá vendo o forehead aqui? Ele respeita um pouquinho a musculatura mesmo, o crânio, não sai direto entrando no olho. Então, tomar um pouquinho cuidado com isso, por mais que seja estilizado. Olha como aqui essa ruga embaixo do olho, ela não... vai longe, né? Ela é um pouco esticada, né? Porque o cara representou bem aqui, tá vendo aqui o globo ocular é bem grande, né? O olho fica perdido ali, então aqui é um espaço quase morto, que só vai ter uma pele que, né, com a velhice vai ficando mais solta, mas não fica protuberância muito grande. Acho que é mais isso, o resto você cobriu, acho que essa ligação, transição, nariz e o restante dos músculos aqui para a boca, né? Sim. Acho que você... Eu vou pedir para você, Gilberto, dá só uma olhada aí na imagem final dele, de render, que ele chegou até a me mandar uma mensagem que falou assim, pô, pede pro Gilberto aí dar uma olhada no render. Deixa eu ver aqui. Aí, no geral, assim, cara, tá bem legal o modelo, tá? É só essas adendas aí mesmo. Dá uma subida aí, que eu acho que é a primeira imagem. Bom resultado até com o cabelo aí, mandou bem. Achei legal também. Os planos, né? Mandou bem. Legal, cara. Deixa eu ver aqui o render pra gente comentar um pouquinho. Acho que o material ficou legal. Vamos partir aqui do material textura, né? Sim. Acho que o material do couro aqui ficou legal, cara. Achei que, tipo, em termos do roughness, né? Depende de specular, não sei o que você está usando. Achei que ficou legalzinho aqui. Você identifica as diferenças, né? Eu sinceramente, eu não gosto muito, vamos lá mais uma vez, pelo estético, tá? Porque isso nossa, acho que querendo ou não, por mais que tenha a sua parte de funcionalidade, tem muita estética para vender o modelo, né? Esteticamente, eu não gosto muito quando eu até tento trabalhar o metal um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais glossy, saca? Por exemplo, eu não gosto quando essa luva aqui, quando ela fica muito secona, assim, me cria uma estranheza que
como é que eu dizia assim, ela não remete muito um material específico, saca? Porque quase todo material tem um roughness, tem um gloss, mesmo aberto, para ele não ficar tão acentuado, muito reflexivo, né? Mas que acaba virando um pouco um Fresnel ali, que é depender do tecido, que o brilho fica mais na bordinha do que no meio. Inclusive poderia ter feito isso para esse colchão. Não sei onde você renderizou, cara, mas, por exemplo, se for um Marmoset, eu acho que foi o Marmoset que ela tá aqui, Marmoset. Daria para explorar bastante isso que eu estou falando, saca? A cota de malha poderia estar um pouquinho mais reflexiva, mas tá legal. Dependendo de como tá suja, fica assim mesmo, fica um pouco mais opaca. Mas os materiais em si, eu acho que daria para ter dado uma trabalhada um pouquinho mais. O que eu gosto de fazer também, por exemplo, esse teu cinto aqui, isso aqui é uma coisa que a gente usa muito mesmo, uma solução de parecer que é uma costura para dentro e não traçar costura. Assim, que é uma técnica que a gente usa até para otimizar, porque às vezes o modelo, a textura não é tão grande, você colocar uma costurinha, ela vira um borrão, né? Some. Então é uma técnica usada, legal. Mas de repente você poderia, aquele lance de quebrar a continuidade, para tirar o óbvio. A textura tá passando aqui dentro do mesmo jeito que tá aqui fora. É firulas, tá? Eu tenho toque, então eu vou falar. Daí, talvez não sei se você usou substância para texturizar, o substância ficaria fácil fazer isso. Porque o curvature, né? Um mapa ali daria para você esconder um pouquinho essa transição lá de dentro, deixar mais escurinho, quebrar um pouco essa continuidade para ficar mais interessante. Que mais aqui, cara? A borda tá legal. Talvez essa borda aqui, ela me remete tipo esses que era banhada a ouro, às vezes que ficaria um brilhozinho a mais, igual o próprio The Order, né? O game, aquelas roupas tem muito isso. Talvez você colocasse um pouquinho de metallic, porque é interessante isso, não dá para explicar tudo em detalhe para a galera, mas o metallic, por mais que teoricamente o nome já diz metallic, é para metal, mas tem muito material, até couro, dependendo de pedra, muita coisa que você pode usar o canal metálico para criar o feeling que você quer, entendeu? Não quer dizer que tá certo do ponto de vista técnico, não, ali é só para usar o mapa metal. Então a galera só bota no metal mesmo. Mas eu não respeito muito isso não. Eu gosto de ver o feeling. Tipo, eu quero tentar conseguir visualmente o material que eu tô vendo, então eu vou usar todo o recurso que eu tenho. Não importa se a galera fala, o metálico é só para metal. Não. Se eu preciso do efeito visual que o metálico está me dando para conseguir o resultado, eu vou usar ele. Então, por exemplo, essa borda aí, talvez eu colocaria um pouquinho de metálico. Dá a impressão que você não usou muito para evitar exatamente ficar com cara de metálico. Porque o metálico, ele é quase um specular color, né? Ele capta a cor do diffuse. E que está lá usado como albiro, o nome mudar só por causa estrategicamente, mas ele capta um pouco da cor do diffuse para usar na reflexão, por isso que a maioria dos metais usa assim, né? Então por isso que é metálico. Mas você usando um pouquinho, não 100%, porque o 100% é branco, se você usasse um pouquinho de cinza ali, não real, você faria muito isso. Você usa metálico em muita coisa que não é metal, para criar mais reflexão, assim, uma reflexão menos Fresnel, né? Aquela mais cromática. Para criar um feeling legal desse material da borda. A luva eu também deixaria um material um pouquinho. Ela pode ficar com um aspecto fosco, cara, mas seria um Rolfs um pouco mais aberto, não tão seco assim, saca? Eu acho que ficaria mais interessante. O tecido, talvez, eu acho que ele colocou um pouquinho de Fresnel, tá legal. Acho que é mais esses detalhezinhos, cara. No geral, tá bem bonito. E eu acho até que o fato dele ter finalizado o modelo, ter feito render, eu acho que salvou até muitos dos aspectos que, de repente, ali foi algum pecadinho lá, um ou outro na modelagem, mas você vê que como é importante também finalizar o projeto, né? Porque, caramba, ele ganhou muita qualidade em função da textura que ele fez. Ele fez um ótimo trabalho mesmo. Né? Eu vou até fazer justiça aqui, que eu cheguei a comentar das dobras,
né? Mas olhando aqui agora, né, com essa versão renderizada, eu senti que as dobras que ele quis fazer, inclusive, que eram tipo marcas mesmo, né? De repente isso ser guardado e ser dobrado e ter tipo aquele lance meio amassado. Eu achei que funcionou bem. O final ficou bem legal. Funcionou bem. Fazendo Provavelmente ele justiça aqui. deve ter usado, não sei, mas provavelmente ele deve ter usado um mapa de occlusion ou cavity em cima para dar um ênfase nas bordinhas e tal, que ficou bem legal. Assim. Muito legal, tá? Parabéns. E esse aspecto que eu falo de material seco, cara, é que, assim, visualmente falando, a galera associa um pouco como fosse render de engine antiga. Como se. Porque a gente não tinha aí o PBR que tem hoje, né? Sim. Tipo, a reflexão real time, de verdade, era tudo fake via gloss, né? Que você colocava ali no especulo, era fake. Então os modelos ficavam com essa cara secona, assim, dos materiais. E quando você deixa isso hoje em dia, dá essa impressão de coisa meio antiga. Então não que não possa ter, né? Claro que tem materiais que são mais fosco mesmo, é normal. Mas saber trabalhar e equilibrar isso para ficar mais interessante. Sim, o Baldesseroni é um cara que eu sempre falo que ele faz uns renders, combina os shaders legais. Às vezes ele dá uma exageradinha ali no gloss, roughness, exatamente para ficar atraente. Nem sempre o real... exatamente. Tem que saber dar aquela puxadinha, né? Tipo assim, sim. Não fugir muito do aspecto do real que você está seguindo, mas aquela puxadinha artística, aquela pitadinha que vai deixar mais atraente. Assim. Sim. Faz muito sentido. Legal, cara. Né? Achei que realmente valorizou muito o fato aí das texturas. Gostei até da pintura da pele. Ficou bem legal. Né? Esse lance aqui, esse cachecol, que a textura ficou muito bem. Né? Realmente dá a impressão de que é uma lã que tá ali, bem legal mesmo. Parabéns, Otávio. Ele botou até uns pelinhos ali, cara. O bicho trabalhou bem, legal. Massa. Isso aí, gente. Né? Você do metal do escudo, madeira também ficou bacana. Né? Bom trabalho de textura. Bom trabalho de textura. Falou que aprendeu comigo aí, mentiroso. Brincadeira. Foi legal, cara. Bons tempos. Valeu aí e bom trabalho, cara. Tá evoluindo a cada trabalho. Eu lembro de um modelo meio Cinemesh que você fez também. Ficou bem legal. Isso aí, cara. Tocar pra frente aí, para o alto e avante. Tá bem legal. Maravilha. Voltamos então aqui com nós na parada. Gente, gostaria aí de agradecer demais a presença de todo mundo. Né, a gente se empolgou hoje mesmo. Sempre, né? Aí. Pois mas muito obrigado, né, Gilberto? Tá a fim de falar alguma coisa aí para finalizar? Que você é um lindo. E obrigado aí pela oportunidade, todo mundo aí que teve paciência, acompanhou. Obrigado aí pela oportunidade e todo mundo aí por ter colocado um tempo à disposição para assistir. Desculpa aí também o falatório, falar muita bobagem, se eu ofendi alguém, desculpa. Mas estamos aí junto. É sempre um prazer aí estar com vocês, ainda mais pessoas que eu considero pra caramba como você. É uma honra mesmo. Obrigado aí pela oportunidade. E espero a gente ter próximos aí com 5 horas de duração. Isso aí, vamos aumentar ainda mais essa parada. Gente, então, brigadaço mesmo. Lembrando que esse vídeo aqui eu vou tentar depois colocar lá no canal do YouTube. Eu sei que eu ainda não coloquei a do Igor Cato, tá? Mas eu vou colocar lá, já, né? Aos pouquinhos a gente vai indo. Tá? Lembrando aí que, finalmente, né, essa semana, lançarei aí o módulo de retopologia lá do curso. Então, quem quiser ter interesse, eu estava esperando, né, esse módulo ficar pronto para aí sim adquirir e tudo mais. Então, em breve, né, vai ter lá o módulo de retopologia, que inclusive eu exploro também a parte de ver, falo tanto da topologia para cinemática, para game e tudo mais. Né, lembrando aí que existem vários modos de curso e você, inclusive, né, no modo com feedback, você tem a oportunidade, inclusive, de ter encontros online comigo e tal, justamente para a gente tentar aí contornar esse lance que o Gilberto falou, que é tão legal, né, de ter essa troca, né, e não ser só um curso online frio lá, parado e tal. Tem gente que às vezes está mais avançada
já se sente à vontade com isso, beleza, né? Mas eu tenho a opção aí de a gente ter essa troca. Bom, obrigado demais, boa noite para todo mundo. Gilberto, brigadaço mais uma vez, boa noite. Olha, tá até com o cachorro lá, filhão aqui, cara. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí. Valeu, Felipe. Espero ter outra oportunidade de a gente se falar mais. Maravilha. Gente, então, brigadão, boa noite e até a próxima. Pode ter certeza aí que vai ter próxima. Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima. Abraço. Abraço.